E aí, tudo belezinha? Bom, hoje é dia de Code My UI. Esse é o segundo episódio aqui onde eu tô fazendo uma série de tutoriais, né? E o tema de hoje vai ser Dark Mode. Bom, recentemente está rolando uma onda aí de interfaces de aplicativos, softwares e tal, com Dark Mode, né? Que é a tela que fica mais escura e tal. A ideia do Dark Mode parece que o maior ganho é com relação a ganho de energia, economia de energia no seu celular ou no seu notebook, porque a tela escura, então, economiza o brilho da tela ali, a energia que passa na tela, que salva, então, energia da sua bateria. Belezinha? Legal, então bora começar aqui a fazer o nosso Dark Mode, né? Como que a gente faz um Dark Mode no nosso layout e tal, como que a gente ativa e desativa e alterna, então, os estilos, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar o nosso arquivo CSS aqui, né? Lógico. E também a gente vai precisar de JavaScript para meio que controlar essa alternância, tá? Eu tô só com um index HTML aqui cruzão que eu criei, tá? E nesse tutorialzinho, então, a gente vai usar Sass, tá? Sass é um pré-processador de CSS, então a gente consegue escrever CSS de um jeito um pouquinho mais programático, tá? E aí ele compila e gera um arquivo CSS normal pra gente e tal. Para escrever Sass, eu estou usando o VS Code aqui, tá? O meu editor de código é o VS Code. E no VS Code a gente tem as extensions e tem uma extension chamada Live Sass, tá? Eu já tenho ela instalada aqui, então não vou instalar de novo, beleza? Mas é só você vir aí pesquisar então nas extensions e vai aparecer o Live Sass Compiler, se não me engano. Isso, Live Sass Compiler, tá? O autor é esse Ritwik D aqui. E você também vai precisar do Live Server, tá? Então, geralmente, se não me engano, quando a gente instala o Live Sass, ele já instala o Live Server automaticamente. Se ele não instalar automaticamente, aí você pesquisa Live Server também pelo mesmo autor e instala, beleza? Mas eu acho que já instala automático, tá? E talvez também você precisa dar um reload no seu VS Code aí para poder começar a funcionar, beleza? Bom, mas então, assim que você instalou aí o seu Live Sass, o que você vai fazer, tá? Você tá aqui então com o seu index.html, né? Criado, e você vai criar um arquivo novo chamado... você pode colocar o nome que você quiser, né? Na verdade, eu vou colocar main, e o mais importante aqui é a extensão desse arquivo, que agora é SCSS, tá? Então tem um S na frente do CSS, que aí o nosso editor aqui já vai entender então que é um arquivo do tipo Sass, beleza? Porque tem esse S na frente. E para finalizar então essa, digamos, implementação do Sass aqui no nosso tutorialzinho, o Live Sass ele cria esse botão aqui embaixo, tá vendo? Watch Sass, ou seja, observar o Sass. Por quê? Porque quando a gente edita um arquivo Sass, quando a gente está escrevendo CSS no arquivo Sass, ele precisa transformar, então, essa linguagem do Sass num arquivo CSS normal, tá? E esse aplicativozinho, essa extension que a gente instalou, faz isso para a gente automático. Então, eu vou clicar aqui em Live Sass e olha só o que vai acontecer. Ele rodou aqui um códigozinho e tal, e ele gerou esses dois arquivos aqui pra gente, ó, o main css.map e o main css, tá? E o importante aqui pra gente é o main css, que é o arquivo gerado, tá? É o arquivo final. Então, só para te dar um exemplinho, só para fechar essa questão do Sass, por exemplo, se eu colocar assim, ó, body, tá? E aí eu vou colocar, sei lá, transition all 0.2 segundos, easy out, tá? Beleza. Ó, se eu abrir aqui o nosso main, eu não salvei ainda o Sass, tá? Se eu abrir o nosso CSS normal, tá assim, vazio, tá? Agora eu vou salvar o Sass. Ele deu success aqui, quer dizer que ele já compilou pra gente. E agora se eu olhar aqui no nosso main CSS, olha só, tava vazio, mas agora ele já gerou aqui o body. E olha só que legal. Eu escrevi só transition, tá? Só que o Sass, ele sabe que alguns navegadores antigos precisa dessa versão aqui, desse jeito da gente escrever essa propriedade, declarando o WebKit, tá? Precisa dessa flagzinha aqui, desse aviso, digamos assim, para navegadores mais antigos, e ele já cria isso aqui automaticamente para a gente, tá? Então, fechando aqui sobre Sass, é isso que o Sass faz, beleza? Ele ajuda a gente a escrever código mais rápido e ele pré-processa tudo e tem mais um monte de coisas.
Beleza, Bruno, por que você está falando tudo isso sobre SaaS e tal? Na verdade, é um complemento aqui e agora sim a gente vai colocar a mão na massa, então, de fazer o nosso Dark Mode. Bora? Tá, o que eu vou fazer aqui no nosso index.html? Para a gente fazer o nosso Dark Mode, a gente vai usar, então, uma outra propriedade um pouco mais recente do CSS chamada CSS Variables, tá? Variables, tá? Variáveis CSS, beleza? Vamos linkar, então, aqui já no nosso index.html. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos linkar aqui no index, então. Link rel style sheet. Vamos linkar o nosso main CSS, tá? Que ele tá na raiz junto, então vai ser main.css. Esse aqui é o CSS, tá? Não é o arquivo do SAS, é o do CSS normal, beleza? Que ele gera. Legal. E agora, olha só, a gente vai usar CSS Variables, tá? E geralmente, o que acontece é que várias coisas que a gente vai ler sobre CSS Variables, elas falam pra gente selecionar... Deixa eu apagar esse body daqui. Eles falam pra gente selecionar um elemento root, tá? Um pseudo-elemento root, e aí a gente definir as nossas variáveis aqui. O que são essas variáveis? Eu posso falar assim, ó, cor primária, por exemplo. Primária, tá? E aí eu posso, na verdade, a CSS Variables, ela sempre vai começar com 2 hífens assim, ó, tá? E aí eu posso definir que ela chama cor primária. E aí eu posso falar assim, então, minha cor primária vai ser FF9966, sei lá. E aí, beleza. E aí, então, agora eu posso vir aqui no body e falar que o meu body vai ter um background igual a var, ou seja, a variável que a gente acabou de criar ali em cima, cor primária, beleza? E aí, então, o nosso body vai entender que a cor que ele tem que colocar de background vai ser essa cor que a gente armazenou nessa variável, tá? E por que esse root aqui? A gente precisa declarar uma variável dentro de algum elemento do DOM, tá? Dentro de algum elemento do nosso documento aqui, do nosso HTML e tal. E o root, ele é basicamente a nossa tag HTML aqui, beleza? Então a gente vai fazer um pouquinho diferente, por quê? Porque aqui vem a sacadinha, tá? A gente não vai usar o root para definir as cores, mas a gente vai usar o nosso index.html mesmo, beleza? E no nosso index.html, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai criar um atributo aqui, data, beleza? E eu vou chamar data theme, beleza? E aí dentro do data theme, então, a gente vai falar que ele vai começar como light, beleza? E agora sim, no nosso main CSS, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim que o nosso HTML, quando ele for data type, type, light, escolha essas variáveis que estão aqui dentro, beleza? E agora eu vou copiar isso aqui e vou fazer a mesma coisa para o dark, tá? Eu vou falar então que quando o data type dele for dark, tá? Não é type, né? É theme. Tô fazendo errado aqui. Vamos corrigir isso aqui, senão já ia dar problema. Então é data theme, né? Isso que a gente colocou aqui, né? Beleza, então data theme, só corrigindo que estava errado. Então, quando o data theme for dark, aí a gente poderia colocar aqui então 03366, sei lá, uma outra cor e tal. E aí a gente consegue essa alternância entre light e dark, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou testar isso rapidamente aqui. Então eu vou lá no meu navegador agora e vou abrir o nosso arquivo e se tudo deu certo, ele tem que estar com o body nosso, vai ter que estar com uma cor de background, então laranjada, porque a gente falou que o estado inicial dele aqui é light, beleza? Então eu vou lá no meu navegador, vou abrir aqui agora e beleza, aparentemente funcionou, legal? Pelo menos a nossa variável a gente sabe que está funcionando. Agora eu vou trocar aqui de light para dark. Salvei. E aí agora, se tudo der certo, aqui no nosso main CSS a gente definiu que o nosso dark é tom de azul, beleza? Então como eu troquei lá agora para azul, se eu vier aqui atualizar, o nosso background fica azul ou fica o que a gente escolheu no dark, belezinha? Bom, então isso aqui é o básico do básico, tá? E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir algumas coisinhas, tá? Eu vou fazer uma estruturazinha aqui de HTML bem basicona agora, tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só criar um elemento aqui, div class box, pode ser qualquer nome, faltou um igual aqui.
Beleza. Dentro da nossa box, então, eu vou colocar dois buttons, um para a gente acionar o Dark e o outro para a gente acionar o Light, beleza? Então, vou colocar um ID aqui, vai ser Light BTN e o outro vai ser o Dark BTN. Então, aqui vai ser Light Mode e aqui vai ser Dark Mode. Beleza. Agora eu vou estilizar isso aqui rapidão. Vamos lá, então, no nosso main CSS. Eu criei, então, a nossa box. A nossa box, então, ela vai ter uma largura. Eu vou colocar uma largura fixa aqui de 800 pixels, tá? Beleza, vou colocar uma altura, então, height de 300 pixels. Um background. Agora começa a brincadeira, tá? Eu quero controlar o mesmo elemento, tá? Tanto para dark quanto para light. Então, eu vou mudar aqui agora. Essas variáveis eu tinha criado para exemplo, né? Agora sim a gente começa a brincar com os nossos elementos aqui. Então, no light, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada base BG. Então, o nosso background de base, tá? E aí, o nosso background de base, como é light, eu vou fazer uma cor contrária, tá? Eu vou fazer uma cor escura. Então, eu posso colocar 0, 0, 0, 1, 1, 1, não sei. Vamos ver se vai ficar escuro o suficiente. Ficou bem escuro. Beleza. No nosso body, eu vou criar uma outra variável, então, que vai se chamar body BG, tá? E aí, no nosso body BG, eu quero uma cor clara, porque a gente está no light, tá? Então, vou colocar F2, F2, F2. Então, beleza. Então, nossa cor de background vai ser clara, porque a gente está no light mode, mas o nosso elemento lá, a nossa box, vai ter uma cor contrastante, uma cor escura. Legal. Eu vou criar mais uma aqui que eu sei que a gente vai usar daqui a pouco, que vai ser, então, o nosso text color, tá? E o nosso text color, como eu sei que o nosso texto vai ficar em cima do fundo escuro, tá? Eu vou chamar esse text color de text color invert. Eu estou escolhendo esses nomes aqui porque são os nomes que eu geralmente uso nos meus projetos, tá? Por que é invert? Porque, na verdade, o text color ele tem que ser contrastante com o light. Ele tem que ser contrastante com a luz, com a cor clara. Então, eu vou criar um text color normal, que na verdade eu já estava fazendo e mudei, né? Color. O nosso text color normal, então, ele vai ser uma cor, sei lá, 21, 21, 21, que é um tom de cinza bem escuro. E o nosso text color invert é quando a gente quiser uma cor de texto clara, tá? Então, eu vou colocar o nosso text color invert, uma cor, sei lá, F5, F5, F5. Beleza. Tem alguma coisinha errada aqui no nosso... faltou um hífen aqui. Legal. Agora, é só a gente copiar cada uma dessas variáveis e a gente vai replicar elas aqui no Dark, tá? E replicando elas no Dark, a gente tem que fazer o contrário, tá? Só que não exatamente o contrário, porque se você é designer, se você tem algum designer trabalhando com você, esse designer com certeza não vai definir exatamente o inverso, tá? Não, tem até uma propriedade chamada invert, que a gente consegue inverter automaticamente as cores aqui e tal do nosso CSS, mas isso geralmente não funciona muito bem, a gente tem que definir meio que manualmente mesmo para ficar um bom design dark, beleza? Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, o nosso body BG eu vou escolher aqui mesmo no nosso color picker, tá? Eu vou pegar um BG mais ou menos assim, ó. Beleza. Aí o nosso base BG, que vai ser do nosso card, tá? Eu quero que fique contrastante com aquele fundo ali. Então, na verdade, agora eu vou fazer uma cor mais ou menos assim, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui assim. Beleza, essa cor aqui. O nosso text color, que vai em cima do nosso body, não vai dentro do card, tá? Ele vai ser uma cor mais clara, mais contrastante mesmo. Então, eu vou colocar um tom aqui quase branco. E o que vai em cima do nosso card, então... Olha só, aqui no nosso base BG, que vai ser o do nosso card, ele ainda está escuro, tá? Ele ainda vai estar contrastante, então. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou colocar, então, um tom de quase branco também. Na verdade, eu vou colocar o branco mesmo, tá? E é isso, tá? Repara que ficou diferente, tá? Por isso que eu quis comentar, então, por isso que eu disse que não necessariamente vai ser o completamente inverso, tá?
fica um pouco diferente mesmo, dependendo do mode que você tá, dependendo do seu design, na verdade, das cores do seu design, belezinha? Tá, então a gente criou a mesma variável para cada uma das situações, uma variável para o Light Theme e uma variável para o Dark Theme. Tá, como que a gente aplica isso agora? É muito simples, tá? O nosso código ele vai entender, então, quando a gente tiver com o HTML nosso no mode light, tá? Que a gente está identificando aqui, vai valer essas variáveis aqui, no dark vai valer essas. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar agora aqui no nosso background aqui do body, tá? Por exemplo, na verdade esse aqui é o do box, né? Então a gente chamou de base BG, então vai ser base BG. Só que não é assim que a gente aplica, já ia fazendo errado. Na verdade a gente aplica var, que a gente tem que falar que é a variável, tá? E aí sim agora base BG de background. Esse nome é a gente que escolhe, tá? Então por isso que eu coloquei base BG. Você pode colocar um nome que você quiser. O ideal, mais indicado, é que você coloque hífens, beleza? Separando uma palavra da outra. Legal. Então, e no nosso body aqui agora, eu tinha colocado esse cor primária que eu acabei deletando lá. No nosso body vai ser então o nosso body BG. Beleza. Aqui no nosso HTML eu vou fazer o seguinte agora. Dentro aqui da nosso body, eu vou criar um título, tá? Então eu vou colocar um H1 aqui, tal. Beleza, só isso mesmo. E aqui dentro da nossa box, então, eu vou colocar agora um H3, por exemplo. Beleza, uma frase aí que eu não consegui pensar em nada melhor. Legal, agora eu sei que eu tenho um H1 no body e um H3. Vamos criar uma classe para cada uma delas para ficar mais certinho. Então esse aqui eu vou chamar de page title. E essa aqui eu vou chamar de box title. Beleza. Vamos formatar então agora o nosso H1, que é o da página. Para ficar mais ou menos na hierarquia, eu vou colocar entre o body e a box. Então o nosso page title vai receber um color, que vai ser o nosso var text color. Beleza. E eu vou colocar aqui também um text align center, só para ficar menos ruim, tá? Na nossa box aqui também eu vou dar uma formatadinha melhor, vou colocar um padding nela. Vou colocar, sei lá, 100 pixels em cima e embaixo e alto, direita e esquerda para centralizar ela. Acho que com isso... faltou o nosso box title, né? Então o nosso box title vem aqui, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Box title, tal. Só que aqui no nosso text color vai ser o invert que a gente criou. Beleza, acho que com tudo isso setado, tá? O que vai acontecer agora? Vamos lá atualizar a nossa página. Legal, os nossos botões estão sem formatação e esta é a box sendo influenciada. Essa aqui não ficou muito legal, deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que eu coloquei o nome errado. Na verdade está funcionando, eu que defini uma cor ruim para o nosso text color invert no nosso dark mode, tá? Eu fiz caquinha, na verdade aqui tem que ser uma cor clara mesmo, tá? Eu acho que eu tinha colocado uma cor clara aqui e por algum motivo está escura de novo. Não sei o que aconteceu. Beleza, pode ser qualquer cor clara aqui, que é só para a gente exemplificar mesmo. Vou atualizar aqui agora. Agora sim. Beleza, olha só. Eu vou fazer aqui, formatar esses botões, tá? Beleza, finalmente. Estamos agora com nossos elementos formatadinhos e tal. Legal, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer funcionar essa alternância. Por quê? Porque se a gente vier aqui no nosso index.html, lá no nosso data theme dark e mudar para light, bora ver como é que ficou os estilos desse light aqui. Olha só, ficou relativamente interessante, está funcionando, tá? Inclusive tá um pouquinho melhor até do que o nosso dark mode, tá? Mas olha só, se a gente faz isso aqui, volta para dark e tal, funciona, mas como que o nosso usuário vai conseguir fazer essa alternância, tá? Basicamente, o que rola é o seguinte, a gente precisa de JavaScript para fazer isso, e com o JavaScript a gente tem que fazer a primeira coisa, o quê? Verificar se já existe algum theme, né, algum mode setado, e aí se não tiver, você atribui o que a gente definir como padrão. O nosso padrão vai ser o light mode, tá? Então toda vez que alguém acessar o site pela primeira vez, ou que essa pessoa não tiver definido o mode dela antes, sempre vai ser light. E então só se ela clicar que vai pro dark mode, beleza? Então tá, olha só, uma coisa que a gente tem que fazer para isso funcionar é o seguinte, o nosso data theme,
é o nosso primeiro elemento aqui HTML que é lido, digamos assim, quando o servidor devolve o nosso arquivo HTML para o nosso client site, para o nosso navegador. A primeira coisa que é lida é aqui. Então a gente já vai saber logo de cara se é data theme dark ou light, beleza? E o que rola? Geralmente existe uma boa prática de você colocar o seu JavaScript no footer, no rodapé do site, logo antes de fechar a tag body. Por que isso? Porque aí todas as nossas tags HTMLs e tudo mais já foram lidas e aí só então executa o JavaScript. Só que a gente vai precisar escrever um pouquinho de JavaScript aqui no topo, tá? E isso é completamente normal, não tem problema, tal. É só uma boa prática colocar no rodapé, porque a maioria do código JavaScript de uma página, ele depende das tags HTML para poder funcionar, tá? Ele precisa que essas tags já tenham sido lidas pelo DOM, tá? Pela árvore do DOM. Mas aqui no nosso caso, para a gente verificar se é light ou dark e atribuir aqui, a gente precisa fazer isso primeiro, antes de qualquer elemento ser carregado na tela, porque quando esse elemento for carregado na tela, aí ele vai saber se é dark ou se é light, e aí então ele vai carregar o CSS correto, as variáveis corretas, beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente cria uma tag de script aqui no topo. Essa tag de script aqui, ela vai servir então para a gente verificar se o nosso usuário já escolheu previamente light ou dark, tá? Para a gente fazer isso, a gente tem que armazenar essa informação em algum lugar. E se você não conhece ainda, tá? Existe aqui no nosso Developer Tools, tal, tem uma aba aqui, Application, e na aba Application, deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui, sim, beleza. Na aba Application, tal, a gente tem isso aqui chamado de Local Storage, tá? É uma coisa, uma coisa é ótimo, né? É uma tabela de dados ou de informações, tá? Que ela só tem duas colunas, uma key e um value, tá? Ou seja, uma chave e um valor. E a gente vai definir uma chave, então, chamada theme, e a gente vai definir o valor se é dark ou se é light, tá? E como que a gente faz isso, então? Ups, na verdade eu errei aqui. Na verdade é script. Agora sim. Beleza. Bom, vamos escrever, então, o que a gente precisa fazer, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer a gente tem que ir lá no nosso local storage, tá? E verificar se o nosso navegador, então, tem já uma variável lá armazenada, um elemento lá, né? Um item armazenado no local storage que define pra gente, então, qual que é o theme, tá? O mode que precisa ser carregado, beleza? Se não tiver, a gente precisa setar um. Então, na verdade, a gente precisa fazer a primeira coisa, verificar local storage theme. Beleza. A segunda coisa é tipo assim, se tiver vazio lá, a gente tem que setar o default. Então, se estiver vazio, setar o default. Se não estiver vazio, aí a gente pega o que tem lá e seta então aqui no nosso data theme. Capturar o valor e setar data theme. Beleza? Bom, acho que é só isso, tá? E aí então agora a gente vai fazer isso aqui com JavaScript. Então, para a gente verificar o local storage, a gente vai precisar fazer o seguinte. Então, eu vou chamar aqui de current theme. Vou usar esse nome aqui mesmo, tá? E aí, então, a gente vai fazer o seguinte. Local storage get item. E a gente vai chamar, a gente precisa dar um nome para esse item, tá? Então, eu vou dar um nome para ele de theme, tá? Beleza. A gente vai dar um nome, na verdade, na hora que a gente setar ele, mas a gente, para verificar se ele está setado ou não, a gente precisa falar o que a gente está verificando. Então, eu já estou colocando o nome aqui mesmo. Beleza, então ele vai lá no local storage, vai procurar por theme e vai armazenar em current theme. Beleza. Então, agora a gente vai fazer isso aqui. Eu vou falar assim, ó, se current theme for igual a vazio, na verdade, eu preciso verificar se ele é igual a vazio ou se ele não existe, tá? Beleza.
Se ele é igual a vazio ou se ele é false, tá? Por isso que tem esse sinal de exclamação aqui para falar que é false, que ele não existe, tá? Aí a gente vai setar ele. Aí eu vou falar assim, então, local storage set item. E agora sim eu vou falar que o nosso theme, agora sim eu estou definindo que ele vai existir, tá? O primeiro argumento, parâmetro e tal, e o segundo eu vou falar o que é, e eu vou setar o nosso padrão. Então, se não existir, eu vou setar para que seja light, beleza? Legal. E aí, se não tiver vazio, ou se for o contrário de não existir, ou seja, se existir alguma coisa lá, aí a gente vai fazer um else aqui. Else. Beleza? E aí, então, se tiver alguma coisa lá, já vai estar armazenado aqui no nosso get item, tá? Na verdade, a gente só vai precisar fazer o seguinte. A gente vai precisar falar que o nosso current theme aqui, tá? Depois que a gente setar, ele vai ser igual, então, ao nosso local storage get item. Beleza, basicamente a mesma coisa ali de cima, só que na verdade, como aqui a gente verificou se estava vazio, e aí então ele passa a ter alguma coisa só aqui, então aí a gente define então que o nosso current theme vai ser então o valor que está aqui. Beleza. Então isso aqui é no caso de não ter nada lá, tá? A primeira vez que o nosso usuário está acessando, beleza? E aí, caso tenha alguma coisa lá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar então que o valor de current theme, ou seja, ele já capturou aqui ó, nessa linha, tá? Então, current theme, na verdade não é assim, na verdade a gente vai passar esse valor aqui para o nosso data theme, tá? Então a gente precisa agora fazer um document.query selector, e aí então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que a gente quer selecionar o nosso elemento HTML, que só tem um, tem que passar entre aspas assim, ó. Beleza. E aí, então, eu seleciono o nosso HTML, eu vou colocar ele numa variável, tá? Eu vou colocar var root. Beleza. E aí, agora eu vou falar assim que o nosso root ponto set attribute. Então, a gente vai setar um atributo. Qual que é o atributo? O nosso data theme, tá? Eu vou falar que o nosso data theme vai ser igual. Então, nosso atributo é o data theme. Ele vai ser igual ao nosso current theme, que a gente acabou de armazenar aqui, beleza? Vou recapitular porque talvez esse código aqui ficou um pouquinho confuso, beleza? Olha só, na verdade eu acabei fazendo tudo que a gente tinha falado aqui embaixo, tudo dentro do if aqui, sem os comentários. Então, olha só, eu vou recortar isso aqui, ó, se estiver vazio, setar o default, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, olha só, a gente verificou aqui se está vazio, tá? Ou seja, se é igual a vazio ou se não existe, beleza? Então, qualquer uma das situações. Se tiver vazio ou se não existir, você vai pegar e vai setar. Então, a gente setou o default para light, beleza? E agora, a gente atribuiu também esse valor aqui a essa variável que a gente criou ela aqui, ó. A gente criou ela aqui já passando um valor para ela, tá? Porque se já existir algum valor lá, aí ele cai no else, tá? Então, por isso que a gente já precisava setar o valor aqui fora. Se ele for lá e não tiver nada ou for vazio, na verdade eu preciso colocar mais uma condição aqui que é um null, tá? Porque pode ser que aconteça, tá? Ou seja current theme, seja a mesma coisa que null. Agora sim eu acho que tá completinho, beleza? Então tá, então essa aqui é a primeira parte. Se tiver vazio, se não existir nada lá, vai lá, seta, e aí então armazene então esse valor que a gente acabou de setar nessa variável aqui, beleza? E, se não me engano, a gente vai precisar então também fazer tudo isso aqui. Olha só, o código já tem que melhorar um pouquinho aqui. Olha só, eu vou definir a variável root aqui fora, tá? Para ela ficar acessível. E a gente vai ter que fazer o set attribute dela aqui dentro também do if, tá? Porque a gente já resolve tudo aqui no if. Agora sim tá completinho o nosso if, beleza? E aí o else é o se não estiver vazio, tá? Então, se não estiver vazio, vou colar o comentário aqui. Então, se não estiver vazio, tá? Seta o data theme. Na verdade, a gente teve que setar nos dois, tá certo? Acabei de colocar aqui, né? Então, se ele não estiver vazio,
Essa variável aqui não precisa mais, porque a gente acabou de pegar, passar ela aqui para fora, para ela ficar acessível tanto no if quanto no else. Beleza. Então, se não estiver vazio, aí você vai lá no nosso root, tá? E seta o data theme para current theme. Beleza, então esse aqui é o início. Isso aqui é para o nosso usuário saber, então, se a primeira vez que ele estiver acessando, ou quando ele der refresh numa página, se ele estiver navegando de uma página para outra, esse código aqui vai rodar, vai lá no local storage, vai verificar se tem alguma coisa lá. Se não tiver, ele vai setar e já vai setar aqui no nosso data theme. E se tiver alguma coisa lá, então ele só vai pegar o que tem lá. Na verdade, ele já pega aqui, né, aqui fora, e ele vai setar aqui no else. Beleza. Isso tudo tem que acontecer antes de todo o restante do nosso HTML carregar. Por quê? Porque quando a gente já sabe isso aqui, tá? E aí a gente já seta o nosso data theme, aí o restante do nosso HTML vai saber se é dark ou se é light, beleza? Então olha só, nessa página aqui tá dark agora, não tá? E o nosso local storage tá vazio. O que vai acontecer? Eu vou dar refresh ali na página. O nosso documento aqui, então, o nosso JavaScript vai rodar aqui no começo. Ele vai lá no local storage, vai fazer um get item e vai armazenar aqui. Só que não tem nada aqui ainda, beleza? Então, o que vai acontecer? Ele vai cair no nosso if, tá? E aí, caindo no nosso if, ele vai fazer o seguinte, então, ele vai setar para light, ele vai atribuir o light, então, para essa variável, e depois ele vai ali no nosso data theme e vai setar para light, ou seja, quando eu atualizar aqui, isso aqui tem que ficar light, mesmo que esteja dark aqui agora, sacou? Então, é o jeito que eu vou testar o nosso código aqui agora. Se eu atualizar aqui e o nosso tema ficar light, é porque deu certo. Bora testar? Vou atualizar então. E beleza, funcionou. E olha só, se a gente vier aqui no nosso local storage agora, a gente abre ele aqui, aí ele está no nosso arquivo que é identificado por esse file. Se fosse um site na web, teria o nome do site aqui. Vou clicar aqui e olha só, temos o nosso theme light aqui, beleza? Agora fica fácil, né? A gente só tem que fazer o JavaScript para os nossos botões para a gente alternar o nosso theme. E isso agora a gente tem que fazer aqui no final, que é onde os nossos botões já foram lidos, né? Então a gente vai conseguir identificar eles. Então, outra tag de script. E eu vou criar uma variável e vou identificar o nosso button light, o nosso button dark. Então, eu vou chamar de btn light, que vai ser igual a document. E vou fazer a mesma coisa para o dark, para a gente já ter eles armazenados em variáveis no nosso browser. Beleza. E agora eu vou fazer... eu poderia fazer uma única função que sirva para os dois, mas eu vou fazer separadinho mesmo. E beleza. Então, eu vou fazer uma função para cada um. btn light.addEventListener. Eu prefiro fazer desse jeito. Click, primeiro argumento. Function é o que vai acontecer quando clicado, tá? Quando clicar nesse botão aqui, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai lá no nosso data theme, beleza? Então, a gente já armazenou essa variável aqui em cima, ó, ela chama root, tá? Então, ela fica disponível pra gente. Não importa se a gente está fazendo uma tag de script aqui em cima e outra aqui embaixo, ela está disponível, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, root.setAttribute, e aí não importa o que esteja lá, tá? Se a pessoa clicar, eu vou pegar o data theme, que é o atributo que eu quero setar, e vou setar ele para light, beleza? E aí agora é só copiar isso aqui e fazer a mesma coisa para o dark, tá? Então btn dark, clique, tal, vamos lá no data theme e passa isso aqui para dark. E se tudo deu certo, deu certo. Bora conferir agora. Eu vou atualizar aqui a nossa página agora. Beleza, ele continuou light, porque é o que está aqui. Só que agora eu vou clicar aqui no Dark Mode e se tudo deu certo, ele tem que mudar. Vamos voltar para o Light agora. Fiquei feliz, viu? E agora eu vou voltar para o Light e ele voltou. E Dark voltou. E Light voltou. Maravilha. Olha só, mais um último teste agora para ver se o nosso teste aqui do topo está funcionando, tá? Que ele verifica o que tem lá e se tiver alguma coisa lá, então ele vai permanecer, tá? Então eu vou fazer o dark, beleza? Que não é o nosso default, ou seja, não é o nosso se tiver vazio.
tá? E agora eu vou dar refresh na página. E o que tem que acontecer? Ele tem que permanecer dark quando eu refresh, quando eu atualizar aqui. Então, vou clicar. E não funcionou. Vamos ver por que não funcionou. Ah, olha só, faltou uma coisinha lá nos nossos botões, tá? Quando a gente clica no botão, ele tem que atualizar aqui o nosso local storage também. Ele não está fazendo isso. Então, é isso que faltou, tá? Beleza, ele vai trocar aqui o nosso data theme para light. Só que antes de fazer isso, até ele precisa ir lá no nosso local storage set item. Então, ele vai pegar o nosso theme que está lá e vai setar para light. E aí a gente faz a mesma coisa com o dark. Agora sim deve funcionar, tá? Beleza. Ele vai setar o nosso theme para dark aqui agora. Beleza, agora acho que a gente corrigiu, porque quando eu clicar para ele ficar dark, ele vai mudar lá no local storage também. E quando a gente atualizar a página, aí ele vai ver que já tem alguma coisa lá. E aí então ele vai fazer ficar o mesmo que está aqui, beleza? Vou atualizar a página aqui primeiro. Agora eu vou setar o Dark Mode. Olha só, agora mudou para Dark, porque a gente colocou lá no botão, beleza? E agora, se tudo deu certo, eu vou atualizar a página aqui no Refresh e ele vai ficar Dark. Atualizei. Beleza! Bom, agora sim o nosso Light Mode. Vou atualizar, permaneceu Light. Dark Mode. Vou atualizar, permaneceu Dark. Legal! Agora sim o nosso Light e Dark Mode funcionaram, tá? Bom, o layout eu sei que não tá a melhor coisa do mundo, tá? Tentei fazer rápido aqui pra gente conseguir visualizar, mas é isso, tá? Esse é o Dark Light Mode, o Dark Mode que tá famosinho agora. E se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse tutorial, eu quero continuar fazendo mais tutoriais mais interessantes ou tão interessantes quanto esse, né? E se você achou interessante, na verdade, então dá um like, tá? Deixa o like, que isso ajuda o canal a ser melhor indexado aqui no YouTube e tudo mais. E para eu continuar conseguindo fazer, tá? Esses vídeos. Então deixa um like aqui e também segue o canal aí para dar aquela força para nós, beleza? Então é isso, esse foi o CodeMyUI Tutorials número 2, Light e Dark Mode, e eu te vejo no próximo.